Então, bom dia aí para todo mundo. Vamos mais uma vez nos colocar nesta disposição de acolher sempre a palavra do Senhor, que nos orienta, que nos anima e que nos fortalece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, nós temos hoje o Evangelho que se encontra no primeiro capítulo de Marcos, do versículo 40 ao versículo 45. É sempre bom lembrar, para situar cada perícope, cada trecho do Evangelho dentro do seu horizonte mais amplo. Nós estamos no início do tempo comum e da leitura continuada do Evangelho de São Marcos, e nesse princípio nós estamos vendo alguns milagres de Jesus, algumas ações de Jesus que indicam de fato que aquilo que ele anunciou, a inauguração da sua missão, da sua vida pública, de fato está agora acontecendo. Ele que é enviado do Pai, ele que anuncia a boa notícia não é apenas um conjunto de palavras bonitas ou de promessas que não se sabe quando se vão cumprir, mas a boa notícia é o que está acontecendo hoje, no hoje de Jesus e no hoje da nossa vida. Então, o Evangelho que nos é oferecido pela liturgia deste dia nos fala da cura de um leproso. Então, um pequeno trecho, mas que encontramos vários ensinamentos. Então, em primeiro lugar, diz que o leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: "Se queres, tem o poder de curar-me." Essa expressão do leproso está em uma íntima consonância com a oração que Jesus vai ensinar, sobretudo na oração do Pai Nosso. Nós vamos encontrar justamente essa disposição, talvez não essas palavras exatamente, mas essa disposição quando nós dizemos: "Seja feita a vossa vontade." Então, o que é que o leproso diz? "Se queres", ou seja, conforme a tua vontade, tens o poder de curar-me. Então, essa já é a primeira lição que nós podemos aprender desse gesto desse leproso, que de fato, com confiança e humildade, se coloca diante de Jesus, mas reconhecendo que Jesus tem uma liberdade absoluta. Isso deveria ser uma característica da nossa oração, mesmo que nós façamos pedidos, mesmo que nós utilizemos até mesmo o modo imperativo nas nossas orações, fazei, concedei, permiti, conduzir, são sempre imperativos, do ponto de vista sintático. O imperativo é uma ordem, porém é um pedido. Nós utilizamos o imperativo, mas numa atitude de quem está pedindo e não quem está mandando. E, portanto, o leproso aqui, ele se coloca diante de Jesus reconhecendo esta liberdade absoluta de Jesus. "Se queres", aqui ele não impõe nada. "Se queres, tens o poder de curar-me." Aí vamos agora ver as atitudes de Jesus, manifestadas nesses gestos. Em primeiro lugar, cheio de compaixão. A compaixão na Bíblia não é simplesmente um sentimento, mesmo que seja forte, mas a compaixão na Bíblia é um comprometimento. Vejam que no português tem uma palavra até interessante: com, junto, paixão, sofrer. Sofrer com. Não é apenas assistir ao sofrimento do outro, mas é compadecer-se, isto é, compartilhar do sofrimento do outro. Isso é muito significativo, porque nós vamos ver no final do Evangelho, se diz que Jesus ficava fora em lugares desertos. Isto é, Jesus assume o lugar do leproso. Isso é muito interessante. Pois bem, então aqui Jesus, cheio de compaixão, estende a mão
Então, esse toque de Jesus nos faz lembrar, no início de tudo, né, Deus que modela o ser humano. Então, Deus, claro, na linguagem bíblica, né, com toda a carga simbólica, Deus modela o homem, né, faz o homem do pó da terra. Então, é como se estivéssemos vendo Deus utilizando as mãos, né, para modelar o homem. Então, esse toque de Jesus, ele é muito significativo nesse horizonte bíblico, né? É a própria ação de Deus. E depois nos faz recordar que, à medida que Jesus se aproxima deste homem, ele está realizando aquilo que, naquelas 4 afirmações do início do Evangelho, nós ouvimos: o reino de Deus está próximo. Então, de fato, Jesus é o reino de Deus próximo, né? Enquanto o leproso deveria viver distante, afastado, isolado, no máximo viver no bando, né, de outros leprosos, no grupo com outros leprosos, mas jamais viver ali na sua família, na convivência com outras pessoas que fossem sadias. Então, aproximar-se de um leproso era se tornar impuro. E Jesus faz questão de não apenas aproximar-se, mas de tocar nele. Então é interessante que quando Jesus toca no leproso, o leproso é purificado. Na perspectiva antiga, era tocar no leproso, era ficar impuro. Mas aqui Jesus tocando no leproso, o leproso fica puro e naturalmente ele não se contamina, né? Mas ele assume, como a gente já lembrou, que no final vai dizer que é Jesus que vai para o deserto, ou seja, o lugar onde deveria estar o leproso. E Jesus diz: eu quero, né? Então vejam aqui esse encontro de duas vontades, manifestado nessa expressão, né? Se queres, então também é um desejo do leproso ficar curado, mas submetendo a sua vontade à vontade de Jesus. Que esse é o grande desafio da nossa vida, né? Sintonizarmos a nossa vontade com a vontade de Deus para que aconteça o bem para nós. Quando a nossa vontade não está em sintonia com a vontade de Deus, então o que nós provocamos é o mal para nós. Então esse é o grande desafio, né, para a nossa vida, para a nossa conversão, fazer com que a nossa vontade ela esteja em sintonia com a vontade de Deus e, portanto, acontecerá o bem para nós. E aí o que é que acontece? Ele fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus o despede, o manda embora. E aqui Jesus diz 2 coisas. Às vezes só se escuta uma, mas Jesus diz 2. Qual é a primeira coisa? Não conte nada disso a ninguém. Então essa é a primeira coisa. Aí muita gente pergunta, mas por que, né, essa proibição? E essa proibição não é só para com o leproso. Jesus também proíbe os espíritos maus, né, que dizem tu és o santo de Deus e assim por diante. Então, todas as pessoas que fazem essa afirmação, né, de quem é Jesus, e portanto se o leproso saísse por aí dizendo, né, que tinha sido curado por Jesus, então iria sempre provocar, né, até uma certa confusão de interpretação. Então, quem é esse Jesus? E por isso, a primeira parte, não contar a ninguém. Nós poderíamos perguntar, mas uma coisa boa, por que não contar? Primeiro porque a própria cura do leproso já seria o grande testemunho. Mas esse testemunho não poderia ser só com a sua palavra. Teria que ser reconhecido oficialmente. É a segunda coisa que Jesus diz. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Então, aqui, esta segunda parte é importante, porque Jesus não quer apenas que o homem seja livre da sua doença, mas quer que o homem seja reinserido na vida familiar, na vida da comunidade, na vida social e assim por diante. E simplesmente ele dizendo, fui curado, isso não era suficiente. Então vejam essa responsabilidade de Jesus, né, de fazer com que o homem, né, obedecendo aquilo que ele disse, então que ele de fato seja reinserido na vida normal, na vida da família e assim por diante. Uma outra coisa que nós poderíamos dizer dessa proibição de Jesus é aquilo que é um tema muito estudado
nos evangelistas e sobretudo no Evangelho de Marcos, que se intitula O Segredo Messiânico. Isto é, o que é o segredo messiânico? Né? Não se deve dizer, né, que Jesus é o Messias. Mas essa proibição ela é pedagógica, ela não é absoluta. Pedagógica em que sentido? Pedagógica porque deve conduzir as pessoas para o encontro com Jesus e a decisão de segui-lo. Porque só seguindo Jesus é possível dizer quem ele é. Apenas sendo curado, apenas ouvindo alguns sermões, apenas vendo Jesus fazer alguma coisa, isso não é suficiente. Vejam que até os demônios dizem, tu és o Santo de Deus. Mas para afirmar quem é Jesus, né, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, então é preciso ir até o final do seu caminho. E o final do seu caminho é a cruz. Tanto que São Marcos, né, lá na cruz, quando Jesus morre, o centurião romano vai dizer justamente isso, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então aquela afirmação então, se torna, é como se agora não é mais proibido dizer isso. Até então sim, porque poderia causar ambiguidade. Então Jesus ser identificado como um revolucionário, como um agitador do povo, como um líder político, como um sacerdote, como um profeta, e Jesus é mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o nosso Salvador. Então, sem fazer o caminho de Jesus que leva até a cruz, então não se pode dizer ainda quem é Jesus. Por isso que há essa proibição. A proibição é pedagógica, né? Aquilo que se diz, o segredo messiânico. Mas depois ela vai deixar de existir. Pelo contrário, ide por todo mundo, anunciar o Evangelho e assim por diante. Né? Quem der testemunho de mim e tudo aquilo que nós conhecemos das próprias orientações que Jesus dá aos seus discípulos depois da ressurreição. Mas mesmo assim, no versículo 45 diz que o leproso curado foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Daí que Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade e ficava nos lugares desertos. Né? Então aí a gente diz, né, como ele assume mesmo a nossa condição. Então, que aprendamos essas lições tão fundamentais para a nossa vida. Primeiro, a lição de como rezar com humildade e confiança, mas diante do reconhecimento da liberdade absoluta de Deus. Jamais exigir, pedir e impor, mas ouvir, acolher e obedecer. Depois, que façamos o caminho do seguimento de Cristo, né? Não façamos só divulgações em palavras. Tantas pessoas que dizem Jesus é o Senhor, mas não seguem aquilo que o Senhor diz. Né? Muitos que dizem, Jesus é o Salvador, mas não fazem a experiência da salvação. E assim por diante. Né? Não basta só fazer afirmações teóricas, mas é preciso fazer o caminho de Jesus para saber, conhecer e estabelecer com ele um relacionamento mais profundo, para assim poder, de fato, anunciar quem é Jesus. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.